Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje o assunto é regime de casamento e inventário, o que um vai impactar no outro. Você precisa ter esse tipo de conhecimento. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Meu nome é Renata Curti, eu sou advogada e esse canal aqui é para falar sobre patrimônio. Tudo que leva ao nosso conhecimento sobre a aquisição de patrimônio, sobre inventário, sobre hold familiar, ou seja, todo conhecimento necessário para você preservar o seu patrimônio. Então, se você tem interesse por esse assunto, vai logo se inscrevendo aqui no canal, dá esse like, garante esse estímulo aqui para mim, ok? Gente, olha só, aqui no Brasil, basicamente, nós temos três principais regimes de casamento, que é o regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação total de bens. Cada um deles vai ter uma influência diferente lá no inventário. Então a gente vai conversar sobre todos eles aqui também. Inclusive ao final eu vou falar sobre união estável. Então vem comigo. Gente, qual é o melhor regime? Bom, o melhor regime é aquele que você escolhe. É aquele que você, junto com o seu companheiro ou companheira, vocês vão sentar, vão conversar quais são suas demandas, os seus interesses, o que vocês pensam do futuro e ali vocês vão chegar a um consenso. Então, para chegar a isso, é óbvio que você precisa fazer um estudo sobre os regimes disponíveis para você fazer a melhor escolha, claro. Mas, se você deixar passar essa oportunidade de escolha, saiba que o Estado vai escolher por você. E sem te avisar, né? Porque às vezes a gente casa e nem sabe qual é o regime que a gente tem. Vai ser a comunhão parcial de bens. E ao longo do casamento você vai passar por esse regime sem ser aquele que você escolheu, mas vai ser esse que você vai engolir. Mas vamos supor que durante lá o casamento, em qualquer momento, com 5 anos, 10 anos, você perceba que esse regime não te interessa, que ele não atende às suas demandas. O que você tem que fazer? Aí, neste caso, você vai ter que entrar com uma ação na justiça para pedir a alteração dele. E aí tem todo o trâmite judicial e ao final o juiz vai entender que é possível ou não fazer esse tipo de alteração. Mas já digo aqui que é possível alterar ao longo do casamento, caso isso seja do seu interesse. Bom, então vamos começar pela comunhão parcial de bens, que é aquele que a gente já começou a falar aqui. Muito bem, você casou e você tem lá no regime, na sua certidão de casamento lá escrito, recasado pelo regime da comunhão parcial de bens. E no futuro, um dos cônjuges venha a falecer. Qual o impacto para o cônjuge sobrevivente e para os seus herdeiros, que são seus filhos? Muito bem, vamos supor que quando você começou esse casamento, um dos cônjuges já tinha um bem particular antes de vocês casarem. Esse bem particular, ele vai comunicar com você a partir do momento que você vai se tornar herdeiro daquele bem, junto com os outros filhos. Então vamos supor que você tenha 2 filhos. Então este bem vai ser dividido igualmente entre os 3, ok? E os bens que vocês dois adquiriram ao longo do casamento são os bens do casal. Sobre esses bens você será meeiro ou meeira e 50% vai te pertencer. Os outros 50% que irão para os seus herdeiros. É assim que vai funcionar no regime da comunhão parcial de bens lá no inventário, ok? Gente, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário que eu respondo todas, ok? Bom, nosso segundo regime de casamento que a gente vai tratar aqui vai ser a comunhão universal de bens. Nesse regime, os bens pertencem a todos, né? Não vai ter essa separação de bens particulares, bens adquiridos, vai colocar tudo dentro do mesmo pote.
vão ser todos bens do casal. E aí o que acontece quando há o falecimento de um dos cônjuges? Divide ao meio, exatamente. Você não vai ser herdeiro aqui, você vai ser 100% meeiro de todos os bens. Então, 50% vai ser seu, 50% vão ser dos filhos dos herdeiros necessários. Então, não tem aqui para o cônjuge sobrevivente herdeiro, ele vai ser meeiro em 100% dos bens, beleza? Gente, e o último que a gente vai tratar aqui, regime de casamento, é a comunhão, ou melhor, separação total de bens. Todos os bens serão particulares. Então, a esposa adquiriu um bem com os frutos dela, particular. O marido adquiriu um bem com o esforço dele, particular. E na hora que um ou outro falecer, esse bem particular irá na totalidade para os herdeiros. Não vai participar ali, a princípio, o cônjuge sobrevivente. Mas esse caso a gente precisa fazer uma observação, que vai depender muito do caso concreto. Porque às vezes você adquiriu um bem, né? E vocês conjuntamente reformaram aquele bem. Ou vocês adquiriram mesmo 50% um, 50% o outro. Então aí, neste caso, é o caso concreto que vai nos dizer como é que vai ser toda essa separação, como é que vai ser todo o inventário. Mas a princípio, se cada um resolveu ter o seu bem separado, na hora do falecimento, esse bem de cada um irá direto para o herdeiro, ok? Gente, nós temos que falar também da união estável. Você percebe, né, que o regime ele afeta diretamente a herança. Então a gente precisa analisar cada um separadamente, que tem outras coisas envolvidas. A gente está falando aqui de uma forma geral. Mas vamos lá para a união estável. A união estável tem duas formas de você estar numa união estável. Existem aquelas pessoas que simplesmente juntam a escova de dente, nunca formalizam nada, deixa por aí e não tem nada, não tem comprovante, não tem nada. Aí quando um vem a falecer, a gente vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para aquela pessoa se habilitar lá no inventário. E existem pessoas que quando juntam as suas escovas de dente, vai lá no cartório e faz um contratozinho de união estável. Essas pessoas, elas podem sim escolher um regime de casamento. Elas podem fazer a sua união estável e falar assim: dentro dessa união estável, eu quero que seja a comunhão universal de bens. Eu quero que seja a separação, eu quero que seja qualquer coisa que você já tenha conhecimento e previamente escolheu. Então, neste caso, vai prevalecer a sua vontade. Mas voltando àquela regra geral, se você não escolhe nada, o Estado vai escolher para você e vai ser a comunhão parcial de bens. Gente, e aí o inventário vai seguir as mesmas condições do anteriormente que eu expliquei, dos bens particulares, bens em comum, mas é normalmente assim que acontece, ok? Lembrando que eu não posso deixar de falar isso aqui para vocês, porque é uma orientação muito importante, que se você quiser realmente proteger os seus bens, você, principalmente você que me segue aqui nesse canal, que eu falo isso constantemente, você não vai deixar chegar um inventário. Inventário é sinônimo de perder dinheiro. Hoje nós temos a hold familiar, que é um sistema que você já faz todo o planejamento patrimonial da sua família, independente do seu regime de casamento. Então, essa é a forma inteligente de você não pagar por um inventário, tanto judicial como extrajudicial, para que você não pague essa fortuna de imposto, custas judiciais, advogado, nada. Tudo vai ser previamente já ordenado para que você já distribua todo o acervo patrimonial que você construiu a vida inteira e não precise passar pelo tortuoso e monstro inventário. Tá bom? Gente, vou aguardar as perguntas de vocês aqui embaixo e me segue nas redes sociais, eu sempre estou colocando lá mensagens e falando sobre esses assuntos de patrimônio e
Dúvida, sugestão, manda pra cá que eu respondo todas, tá bom? Gente, era isso por hoje e eu fico por aqui e até o próximo vídeo.